O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para o match no qual eu, o Heitor e o Felipe seguimos repercutindo aí questões relacionadas à Assembleia Geral das Nações Unidas. Secretário-Geral da ONU pede reforma do Conselho de Segurança. Aqui nesse bloco a gente vai fazer um breve giro, né, por alguns dos principais discursos, né, dos 3 primeiros dias. Tá? Hoje, sexta-feira, dia 22, nós tivemos discurso de Israel, tivemos discurso do Reino Unido, mas ainda não deu tempo de ver, então vou repetir. A gente também vai ver um pouco disso semana que vem. Ah, mas principais discursos segundo quem? Segundo nós mesmos. Tá? Então, começando, obviamente, né, pelo discurso do Antônio Guterres, né, o secretário-geral da ONU, né, o português, né, que é o secretário-geral da ONU, ele discursou em inglês, não discursou em português, né, e ele abordou, né, no seu discurso principalmente 3 questões. E foi um discurso forte, assim, pensando no papel do secretário-geral da ONU, né, que é um papel sempre mais, muitas vezes, né, protocolar, né, mais neutro, digamos assim. O discurso do Antônio Guterres foi bastante forte, né, o que é auxiliado pelo fato de que ele está no seu 2º mandato como secretário-geral e que ele não pode mais ser reeleito. Então, assim, se ele desagradar alguém, vão fazer o quê? Né? E lembrando que, uma coisa que a gente sempre fala todo ano, né, vocês podem entrar no site do debate, né? Você vai lá em GA, tá? De General Assembly Debate.un.org, tá? E aí você tem acesso tanto à atual sessão, né, de número 78, quanto sessões anteriores. Muitos dos discursos vocês podem baixar em PDF o texto na íntegra, vocês podem assistir no vídeo. E quando vocês assistirem no vídeo ou áudio, vocês podem escolher qualquer um dos idiomas oficiais da ONU e também no idioma original. Se, por exemplo, se o discurso foi feito em português, como no caso do Lula, né, e o português não é o idioma da ONU, você pode ouvir no idioma original um dos 6 idiomas oficiais. E isso é uma ferramenta gratuita, interessante, para quem estuda idiomas. Né? Então, você está estudando, por exemplo, chinês, né? Sei lá, dando um exemplo aqui aleatório, e aí você tem um discurso do Lula em português, que é o idioma que você já sabe, e você tem ele em chinês, você tem ele em russo, né? Você pode comparar, você pode ver como é que é a tradução, né? Às vezes a tradução que foi feita. Enfim, é um exercício interessante que você pode fazer gratuitamente. Inclusive o site esse ano está bem mais intuitivo do que em anos anteriores, tá? Parabéns aí pro pessoal da ONU, né? A nossa querida Nayara Costa, né? Que trabalha na ONU, assim como o esposo dela, né? Ela que me recebeu quando eu fui lá um ano atrás. Então ela vai encaminhar aí os elogios pro pessoal. E voltando aqui, né? Como diria o Matias, sem mais delongas, né? Como mencionei, o discurso do Antônio Guterres foi dividido em 3 pontos principais, assim, resumindo, né? Uma delas é que ele colocou que a Agenda 2030 está fracassando. Né? As metas da Agenda 2030, né, não estão próximas de serem alcançadas, como, por exemplo, igualdade de gênero, questões também ambientais, já vou falar um pouco disso, e que esse pode ser o maior fracasso da ONU. Né? Já que a Agenda 2030 ela também depende, né, do compromisso. Também não, né? Ela depende especialmente do compromisso dos países e não está avançando o suficiente. Inclusive a Agenda 2030 é muito tema, né, de teorias da conspiração, né, aquelas coisas não, os caras querem fazer a Agenda 2030, né, é uma grande conspiração para acabar com os países, é a agenda da dominação mundial da ONU, aquelas bobagens. Movimento globalista. Isso, né, aquelas groselhas. E segundo ponto dele, como, né, a manchete que o Matias puxou, é a reforma, né, da governança,
né, de segurança, especialmente. Ele obviamente falou da questão da Ucrânia, ele falou que a Ucrânia foi invadida pela Federação Russa e que isso é uma violação da Carta dos Direitos Humanos, tá? Ele foi bastante enfático nesse sentido, e que ele disse que não basta, né, apenas pensar na paz, mas que também é necessário, né, impedir novas guerras e ecoar a insatisfação dos países de desenvolvimento. E ele falou uma coisa muito interessante, tá? Que é o seguinte: a alternativa à reforma não é o status quo, é mais fragmentação. Ou seja, a alternativa à reforma não é manter tudo como está. A alternativa à reforma é a ruptura. Né? E claro, né, a gente fala aqui desde o início de Xadrez Herbal, né, sobre questões, né, os países que pleiteiam a reforma do Conselho de Segurança da ONU e tal, e isso é uma pauta muito difícil de ser avançada, especialmente porque os países que lá estão, né, não desejam abrir mão, né, diluir o seu poder e apoiar uma eventual reforma, entrada de novos países. Tem toda a questão, né, de que os novos países, né, muitas vezes vão ser rivais, né, dos países que estão lá. Quem resumiu muito bem isso foi o professor argentino Andrés Malamud, né, que já participou aqui do programa, um cara extremamente atencioso, um cara extremamente gentil com o conhecimento dele. E ele falou já, olha só, tem 10 países que querem entrar no Conselho de Segurança da ONU e 180 que não querem que eles entrem. Né? Então, tem essa diferença, né? Digamos assim, essa diferença não, né? Esse aspecto, melhor dizendo. E, finalmente, o terceiro ponto, né, do discurso do Guterres, que acho importante mencionar, que a nossa querida Silvia já mencionou, foi especialmente a questão ambiental. Né? E nisso está ligado também à Agenda 2030. Né? Então, ele fala, né, que a crise do clima abriu as portas do inferno. Né? Ele usou esse termo. Né? E aí ele endossa, né, a pauta de países em desenvolvimento, que é falar, olha só, o G20, né, por exemplo, é responsável por 80% das emissões de gás estufa. Né? E eles precisam interromper o seu ciclo de adição aos combustíveis fósseis. Curiosamente, a gente está falando disso no dia 22 de setembro, que o nosso querido Heitor lembrou assim que chegou, né? Que é o Dia Mundial Sem Carro. O Heitor, que é um entusiasta da bicicleta, inclusive, faz parte de ações sociais, inclusive para ensinar pessoas mais velhas, já adultos, né, a andar de bicicleta, usar a bicicleta, enfim. O Felipe tá me devendo uma visita, inclusive. Eu não vou visitar porque eu vou cair. Vai não. Eu Confie vou. nos profissionais. E eu não vou, eu me recuso a usar rodinha nesse estágio da vida. Não é necessário. Então, então, ele falou, né, que é necessário botar dinheiro nisso, né, e o mais cedo possível, né? Falando que os países ricos, né, precisam chegar ao zero de emissões, ao net zero, ou seja, né, emissões e reduções até 2040, e os outros países até 2050. E mesmo assim, provavelmente é tarde demais. Né? Outro motivo, outra coincidência curiosa, é que esse programa vai ao ar, né, no sábado, dia 23 de setembro, que promete, segundo o noticiário, ser o dia mais quente da história de São Paulo. Né? Inclusive ontem eu literalmente passei mal de calor. Mas pegando esse gancho, Felipe, se a gente pensar que o Conselho de Segurança, em tese, ele espelha uma configuração pós-Segunda Guerra e que, em tese, também ele tem essa configuração para tentar, de alguma maneira, orquestrar os interesses das grandes potências naquele cenário, daquela época, se a gente tem um acordo aqui nessa mesa que os próximos conflitos grandes no mundo vão ser causados por recursos e vão causar um deslocamento muito grande de pessoas, e isso tem a ver com o clima, né? Isso tem a ver com as mudanças climáticas, qual é o sentido da gente ter, né, pensando nisso no grande jogo, no grande tabuleiro, um Conselho de Segurança, um P5, né, os 5 países com poder de veto, pensando dessa maneira, sem Brasil e Índia, né, que são duas potências nessa discussão diplomática ambiental e, no caso da Índia, uma potência demográfica. Né? A Índia agora é o maior país do mundo.
Então, eu acho que está cada vez mais difícil, né, para o status quo, como o Guterres disse, manter esse discurso de que uma reforma, ou o Conselho se mantém como está, ou uma reforma sem incluir Brasil e Índia de alguma maneira. A Índia, que hoje é o país mais populoso do mundo, né? Ainda tem essa. Né? Ou seja, essa questão, os países, né? A Índia vai falar, olha só, nós somos o país mais populoso do mundo, então per capita nossas emissões são baixas, né? Então você tem total razão no que você mencionou e, enfim, o que eu falei da população é só para ser um agravante, digamos assim, dessa situação. Não sei se a palavra é um agravante, mas enfim. Mais sobre o Guterres, meu caro Heitor? Não. O Matias tá quieto, o Matias tá feliz porque conseguiu ingresso pra domingo. Vou expor aqui. Denúncia. De última hora, aos 44 do segundo tempo. Espero que a sua felicidade dure até os 45 do segundo tempo do domingo. E aí comece a minha. Meu Deus, clima de tensão. Falando dos debates, agora dos outros debates, tem uma coisa que é interessante da gente, né, mencionar. Fala assim, Felipe, os principais discursos, né? Essa está sendo uma Assembleia Geral da ONU esvaziada, né, se pensarmos em chefes de Estado e chefes de governo. Né? Quando todos os países, né, vão participar, tá, gente? Então, assim, é o país que participa, o Estado. Então, por exemplo, a Líbia, que hoje nem tem governo direito, mandou para discursar o ministro da Juventude. Tá? Não sei porque ele foi escolhido, entendeu? Eles tiraram lá sorteio. Quem vai ganhar uma passagem para Nova York? O ministro da Juventude. Tá? Mas muitos... Normalmente é ou chefe de Estado, ou chefe de governo, ou ministro de Relações Exteriores. Mesmo o caso de ministro de Relações Exteriores, já é considerado, né, um pouquinho abaixo. Né? E países como, né, China, França, Índia, né, não enviaram os seus chefes de governo ou de Estado, né, chefe de governo, no caso indiano, né, e é curioso porque tanto o Modi quanto o Macron costumam ir, tá, para apresentar o discurso dos seus países na ONU. Pela Rússia, né, quem vai falar é o Lavrov, o ministro de Relações Exteriores, tá? Ou seja, também é uma diminuição, embora no caso russo seja até habitual já que seja o Lavrov a falar, né? Mas, por exemplo, o Macron, né, o Michael Scott, né, o Michael Scott da onde o Macron é, não sei onde o Macron nasceu. Vamos jogar aqui no Google rapidamente, né? Mas o Macron, que, como o Matias já falou, né? Amiens, né? O Michael Scott de Amiens, ou Amiens, né? Não sei, você que é poliglota, Heitor, por favor? Eu creio que é Amiens, mas... Então pronto. É a região do departamento de Somme, pronto. Olha só, o cara é uma máquina. E que foi rebaixado na temporada passada, né? Na Ligue 1. Mas a propósito, o Macron não foi para fazer uma das coisas mais Michael Scott Energy que tem, que é receber o Carlos III. O rei da Inglaterra está na França. Sim, que era aquela visita que deveria ter ocorrido quando rolou os protestos. Sim, né? Foi cancelado. Então, está sendo um debate, né, uma apresentação, né, o General Debate, está sendo um pouco esvaziado esse ano comparado com anos anteriores. Então, isso também colabora, né? Aí alguém pode falar, poxa, mas Felipe, o que não importa é o discurso do Estado? Sim, claro, mas quem transmite esse discurso, quem apresenta esse discurso, também é um indício do peso ou da falta né, daquele pronunciamento. Tá? Então, por exemplo, né, no caso da China, por exemplo, isso fica muito visível, porque no caso chinês, quem fez o pronunciamento pela China, que foi um pronunciamento, inclusive, super curto, de cerca de 10 minutos, bastante protocolar, quem fez o discurso foi o Hang Zheng, que é o vice-presidente da China, ou seja, não foi nem o Xi Jinping, que é o presidente, nem o premier, que é o chefe de gabinete, né? Nem o Wang Yi, que é o ministro de Relações Exteriores. Né? Então, assim, foi um discurso extremamente protocolar, que durou ali, né, como eu disse, 10, 12 minutos, mais ou menos. Uma fala ali que todos os pontos que a gente já conhece, né? Então,
que a China acusa, né, que democracia e direitos humanos são pautas que foram sequestradas, né, pelos países ocidentais para justificar interferências em assuntos internos dos outros países, né, e assuntos internos, inclusive, no caso chinês, né, é uma referência a Taiwan, né? Falou que a comunidade internacional, né, precisa resistir às sanções unilaterais que são ilegais, também, né, uma referência à política dos Estados Unidos, criticou o embargo a Cuba, disse que Cuba é um país que combate o terrorismo, né? Outra alfinetada nos Estados Unidos, já que no governo Trump Cuba foi recolocada, né, na lista de países que patrocinam o terrorismo, né, na perspectiva do governo dos Estados Unidos. Então foi uma fala um pouco protocolar. Não só Taiwan, mas também lembrar da questão de Xinjiang, que os Estados Unidos categoriza como genocídio, né? Muito bem então lembrado. É justamente um instrumento de direitos humanos sendo usado como uma ferramenta na política externa americana, né? E os Estados Unidos são notadamente muito reticentes em categorizar algo como genocídio, justamente para não acarretar numa responsabilidade de ação. Muito, muito bem lembrado. E falando em Estados Unidos, né, falar do discurso do Sleepy Joe, né, do Joe Biden, aí que foi uns 28 minutos, e aí ele abriu seu discurso falando que, né, esteve com veteranos da Guerra do Vietnã, né, tanto dos Estados Unidos quanto vietnamitas, né, até porque recentemente ele esteve no Vietnã, como nós mencionamos, né, no programa passado. E aí, por conta, né, desse encontro, ele disse que precisamos evitar armadilhas da história, né, que o passado não precisa ditar o nosso futuro e que a guerra, né, a guerra é ruim, a guerra é chata, né, a guerra é, né, problemática, e que em 50 anos de trabalho duro, né, os dois lados conseguiram construir grandes relações. Ou seja, ele abriu o discurso dele elogiando as relações entre Estados Unidos e Vietnã. Talvez, né, talvez não, né, certamente, né, para falar, olha só, a gente não precisa ser inimigo, né, claro, gente, é um discurso, né, não precisamos ser inimigos da Rússia, não precisamos ser inimigos da China, né, podemos trabalhar juntos, podemos, né, construir algo novo. Ele falou do combate à pobreza, falou do combate, né, e de como o combate à pobreza pode ter um bom sucesso, inclusive fazendo ali uma comparação, né, com o combate ao HIV, né, dizendo que, olha só, a gente conseguiu com sucesso conter as infecções de HIV e tudo mais, então também precisamos conter a pobreza, né, precisamos acabar com a pobreza. Falou de que o país se juntou novamente à Unesco. Ele disse que é necessário, né, o diálogo também em outras regiões do mundo, citou o Haiti, inclusive, 2 vezes, lembrando, né, o Matias, um tempo atrás, resgatou aqui, né, o Joe Biden, quando senador, disse que se o Haiti afundar no Caribe, ninguém vai sentir falta, né, e aí, então, assim, Joe, desculpa, mas a gente é meio cético quando você fala do Haiti agora, né? E do Iraque. E do Iraque também. E do Afeganistão. E de qualquer lugar ao sul do Rio Grande. E ao norte do paralelo 49. Mas, enfim. Ele disse que os Estados Unidos defendem sim, né, que os países de desenvolvimento tenham uma voz mais forte e representação no Fundo Monetário Internacional e na Organização Mundial do Comércio, né, que são hoje 2 das principais divergências dos Estados Unidos com China, Índia, também Brasil. Falou da parceria Quad, inclusive, falou, né, da guerra na Ucrânia, né, disse que é o 2º ano, né, que é necessário chegar a uma resolução pacífica, né, que está sob a sombra da guerra, né, uma guerra ilegal de conquista feita sem provocação pela Rússia contra o seu vizinho Ucrânia, tá? Que os Estados Unidos querem que essa guerra acabe e que isso depende apenas da Rússia, né? E disse que o preço que a Rússia quer pela paz é um preço muito caro, né? Porque a Rússia quer a capitulação da Ucrânia, o território da Ucrânia e as crianças da Ucrânia, né? É uma referência à acusação que o Putin responde, inclusive, no TPI, da qual os Estados Unidos não fazem parte, sobre o sequestro de crianças, que é parte de políticas de genocídio, por isso é um crime contra a humanidade.
O nosso querido Heitor mencionou Xinjiang, né? Ele inclusive fala que não podemos virar as costas para os abusos, seja em Xinjiang, em Teherã, em Darfur ou em qualquer outro lugar, né? Então foi um discurso aqui, né, na linha geral do esperado para um discurso do Joe Biden, para o discurso dos Estados Unidos nessa altura do campeonato. Heitor, comentário sobre o Sleepy Joe? Não, um comentário pegando um pouco aquilo que você falou sobre a Assembleia ser um pouco esvaziada dos principais líderes, né, ou de alguns dos principais líderes. Lembrando uma coisa que vocês sempre falam aqui no programa, que muitas vezes esse tipo de reunião é menos importante pelo que é dito na frente das câmeras e mais importante pelo que é dito por trás das câmeras, né? Então, se não vai Macron, se não vai Putin, se não vai Xi Jinping, também a gente infere que as reuniões de bastidores desses players também estão enfraquecidas, né? Exatamente. Foi muito bem pensado da sua parte. Agradecemos o elogio, a consideração. E só falando em relação ao Biden, né, porque é um discurso que é bastante reproduzido na Colômbia, como no Brasil, né, do anti-americanismo. O Gustavo Petro, primeiro presidente de esquerda eleito no país vizinho, esteve num jantar oferecido pelo Joe Biden, né? Então, acontece uma acusação em certos setores da imprensa e da sociedade em relação aos dois governos populares, vamos dizer assim, né, de um anti-americanismo ideológico, mas as relações, né, entre os países, elas seguem firmes, né? Essa acusação ela não tem ressonância fora, né, dos circuitos ideológicos. Concordo. E também tem o fato de que, como também o Heitor mencionou, né, essas reuniões, as reuniões bilaterais, as reuniões feitas à margem, elas também podem colaborar para você eventualmente superar essas diferenças, né, ideológicas, enfim. E claro, né, discurso do Guterres, discurso do Biden, discurso da China, os nossos ouvintes vão ver, viram ou terão oportunidade de ver em muitos lugares. Né, mas acho interessante. Como a própria Silvia falou, né, no começo da fala dela, na coluna aberta, que é o que a grande imprensa acaba repercutindo, né, em relação à Assembleia Geral das Nações Unidas. Isso, e a gente tenta sempre fazer uma cobertura um pouco mais, não vou dizer completa, porque é muita coisa para se abordar, né, mas algumas coisas talvez um pouco mais diferentes, né? E aí a gente vai começar aqui o nosso giro por alguns outros discursos, e aqui nós temos uma tradição de brincadeira, digamos assim, de sempre comentar o discurso de Kiribati, porque, embora não seja a gloriosa República de Vanuatu, né, desde o primeiro programa a gente sempre menciona Kiribati, porque foi uma coisa muito... Que a bandeira é muito legal. Porque a bandeira é muito legal, e foi muito impactante para mim, né, porque lá no começo do Xadrez Herbal, tipo, né, tava lá dando uma olhada no discurso, tá, eu tava lendo os resumos, né, porque a ONU também publica os resumos, tá, gente? Então, mesmo que você não queira ver tudo na íntegra, tal, vocês podem ver os resumos. E o discurso de Kiribati naquela época me marcou muito, porque o então presidente, né, falou, olha só, né, o que Kiribati está fazendo para conter as mudanças climáticas, né? Porque Kiribati vai sumir. Né? Kiribati é um arquipélago com muitos atóis, não são nem ilhas, né? São atóis, em alguns casos, pelo Pacífico. E não somos nós, né, que emitimos os poluentes, né? Nós não somos um país rico, então o que a gente pode fazer? Nós estamos preparando a nossa população, capacitando os nossos jovens para migrar, para que eles possam migrar, para que eles possam sobreviver em outro lugar. E aquilo lá desde o início foi muito marcante para mim. E aí agora quem falou por Kiribati foi o presidente, o Taneti Mahamal. E a gente sempre fala do Pacífico Insular aqui, né? Inclusive sempre tem alguns ouvintes que incentivam muito isso na gente, né? Porque é um assunto muito importante no mundo inteiro e que no Brasil, né, está se tornando importante no mundo, melhor dizendo, e que no Brasil ainda não recebe as devidas atenções. E nesse caso, como eu estava falando, o presidente Kiribati falou, né, da não proliferação, né, falou que é necessária a eliminação de armas nucleares, claro, uma meta completamente idealista, né, porém
Por que ele falou disso? Né? Ele falou por derramarem água com radiação no Pacífico, né? Ou seja, uma indireta ao Japão, e também falou, né, que é importante a compensação pelas potências às populações insulares do Pacífico que foram afetadas por testes nucleares, né? Ele mencionou, por exemplo, das Ilhas Christmas, né, com a população Banabã, que foi afetada por testes nucleares. Também falou da necessidade de preservar, né, os oceanos do lixo, né, da degradação ambiental, e não apenas conter o aquecimento global, mas também conter a questão do lixo, né? E aí outro país insular que a gente sempre comenta aqui é o Timor-Leste. Dessa vez quem falou foi o presidente José Ramos Horta, né, nosso queridíssimo José Ramos Horta, que temos um sonho de um dia trazê-lo aqui no programa. Ele que é laureado com o Prêmio Nobel da Paz. Alguns anos atrás tivemos a oportunidade de vê-lo aqui em São Paulo, na USP, né? E ele fez a primeira parte do discurso dele em português, depois em inglês, e na minha opinião, de todos os discursos que eu assisti, foi o mais interessante, o mais curioso. Claro que algumas coisas não dá pra perceber, né? Sei lá, se você chegar em casa e mostrar pra sua avó, né? Olha, avó, que discurso legal, ela não vai achar isso, né? Quer dizer, talvez algumas vós achem, né? Um abraço pra todas as vós que nos ouvem. Mas... A minha não ouve. Mas ele falou algumas coisas muito interessantes, né? Primeiro, né, ele falou, olha só, né, em 2002, né, quando o Timor-Leste se torna independente, né, apenas a capital tinha cobertura parcial, né, de energia elétrica. Hoje o país tem 96% do seu território coberto com energia elétrica, né, o suprimento constante. Ele disse que hoje o orçamento nacional recebe o retorno do Fundo Soberano do Timor-Leste, que é investido em instituições financeiras no estrangeiro, tá? Ele disse que o principal desafio hoje do seu país é combater a pobreza, tá? Ele disse que hoje não existe crime organizado, o crime no Timor-Leste é baixíssimo, não existem crimes baseados em etnicidade ou em religião. Conseguimos construir uma sociedade multicultural, multirreligiosa, mas a pobreza é de 45% e ainda é muito marcado pela grande mortalidade infantil, mortalidade neonatal, o termo que ele usou. Até aqui alguém pode falar, poxa, tá, é legal pra vocês que gostam dessas coisas, né? Mas aí ele abordou duas coisas muito interessantes. A primeira delas foi, falando inclusive, fazendo um paralelo com a Ucrânia, ele falou da aproximação recente do Timor-Leste com a Indonésia. Né, falou da construção de parcerias com a Indonésia, que o Timor-Leste, né, vai se tornar um país da ASEAN, e a Indonésia que foi o país que ocupou o Timor-Leste, né, de 75 a 99, inclusive com o genocídio do Timor-Leste. A gente sempre lembra aqui que os timorenses sofreram um genocídio, que é um genocídio muito pouco olhado, porque o número de mortes é de cerca de 100 mil pessoas. E algumas pessoas olham e falam, poxa, 100 mil mortes? Isso não é um genocídio, né? Mas... quando a gente pensa que essas 100 mil mortes correspondem a mais ou menos ali, ó, depende do cálculo, mas a mais ou menos 1/3 da população, isso é genocídio pra caramba, tá, gente? Né? Então ele falou, né, de aproximação da Indonésia, de construir boas relações com a Indonésia, né, que foi esse país que dominou o país, que oprimiu o Timor-Leste e contra quase dominação o José Ramos Horta trabalhou diretamente. E o outro ponto foi que ele falou, né, dos países mais pobres, né, dos países de desenvolvimento. Ele disse que os países mais frágeis não podem se tornar supérfluos na busca por minerais críticos e elementos de terras raras, né, ou seja, algo que se passa nos países da Oceania, e que hoje, aí ele botou o pé na porta, tá? Que enquanto muitas pessoas ficam regurgitando ideias sobre o Conselho de Segurança da ONU, os países mais pobres estão reféns dos agiotas, que são CEOs de bancos e países credores que ficam indiferentes aos projetos e planos de cancelamento de dívidas injustas e cancelem logo essa maldita dívida. Tá? Cancel off this damn debt. Tá? Ele falou em inglês esse trecho, né? Não falou
português talvez ficaria mais interessante, mas enfim, foi talvez o discurso mais legal que teve. Recomendo que assista. Que também isso é uma pauta do antigo G77, né? No sentido de pouco importa o lado da Guerra Fria, o que importa é que a gente precisa de desenvolvimento. Nós somos subdesenvolvidos, né? Daí o movimento terceiro mundista. De alguma maneira é uma releitura disso, né? O que importa é quem vai sentar no Conselho de Segurança, o que importa é que a gente tem que sobreviver. E também dos não alinhados. Sim, né? sim. Aí vamos para o discurso do presidente Mahmoud Abbas, da Palestina, tá? E o Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, falou hoje, tá? No Conselho de Segurança da ONU. A gente vai repercutir um pouquinho lá no fim do programa, mas eu não tive tempo ainda de assistir o discurso, então o discurso do Netanyahu vai ficar para a semana que vem, tá? Mas o Abbas falou que a única paz possível para o mundo e para Israel vai ser quando os palestinos tiverem, né, os seus direitos na íntegra a um Estado e a sua sociedade, né? Disse que o governo ocupante, né, no caso Israel, continua roubando nossas terras, roubando nossas riquezas, roubando a nossa população da sua dignidade, matando nossa população. E aí ele chamou a atenção, eu queria destacar aqui 3 pontos, tá? Que, claro, em muitos aspectos o discurso da base é muito parecido com os discursos dele de anos anteriores, né? Mas teve 3 pontos aqui que eu achei curioso de destacar. Um deles foi sobre a cidade de Jerusalém. Né? Lembrando que nesse último ano nós tivemos diversas tensões, diversos episódios de tensão em Jerusalém, especialmente na região da Mesquita de Al-Aqsa, né? Ou Esplanada das Mesquitas, ou Monte do Templo para os judeus. Né? E ele coloca assim, que o governo ocupante continuamente viola a cidade de Jerusalém e seu povo, atacando locais sagrados muçulmanos e cristãos, e violando o status legal e histórico dos locais sagrados, especialmente a Mesquita de Al-Aqsa. E ele acusa a potência ocupante, Israel, de continuamente cavar túneis embaixo e ao redor da Mesquita de Al-Aqsa para causar o seu colapso, tá? Que pode levar a uma explosão étnica de consequências imprevisíveis, tá? E o que acontece? Ele está fazendo essa acusação de que, então, Israel ou atores próximos a Israel, com autorização de Israel, alguma coisa assim, estão cavando túneis por baixo da mesquita para fazer a mesquita colapsar e então colocar o templo no lugar, né? É uma acusação que, feita nesse momento, tá? Não tem um embasamento político, tá? O que acontece é que você tem uma série de escavações arqueológicas, né, ali, para, enfim, para analisar o que está ali. Teve lá o período que descobriram que seriam os estábulos, né, de Salomão e tudo mais. Agora, por outro lado, tem um caso, tá, que é um caso famoso, que é importante a gente citar, tá, que é um caso de 1984, quando um grupo ortodoxo radical de judeus de Jerusalém estava de fato cavando debaixo, tá, da mesquita para explodir a mesquita, tá? Então, assim, o que ele está falando agora não necessariamente tem um contexto terrorista, um contexto explosivo, né? Repito, você tem as escavações arqueológicas. Porém, em 1984, de fato teve essa tentativa de cavar por baixo da mesquita para, digamos assim, revelar o que seriam os resquícios do Templo de Salomão. Porque vamos lembrar, para os nossos ouvintes que esqueceram, ou ouvintes mais recentes, e o Heitor provavelmente consegue contextualizar isso melhor, mas a Mesquita de Al-Aqsa, que muita gente conhece como Domo da Rocha, ela é construída no mesmo local
onde era o Templo de Salomão, o primeiro templo de Jerusalém, o primeiro templo de Israel. O templo onde Jesus, inclusive, teria sido circuncisado, né? Isso está no Evangelho de Lucas, tá? Então, o comentário do Abbas, repito, hoje não sei qual é o embasamento, mas tem um precedente histórico, que é esse complô terrorista de 1984. Né? E aqui eu digo terrorista porque você explodir um local sagrado de outra religião, não acho que não tem muito outro nome. Né? E ele também falou da necessidade de preservar os locais sagrados de Hebron, né? Outra cidade onde nós temos muitos conflitos, muitos choques. Segundo ponto interessante do discurso dele, que ele disse que os Estados Unidos e o Reino Unido deveriam indenizar os palestinos pela Declaração de Balfour. Né? Declaração de Balfour, lá em 1916, né, que é quando o Reino Unido, não sei porque, né, os Estados Unidos não teve ligação com a Declaração de Balfour, né, mas quando o Reino Unido se compromete, desculpa, a Declaração de Balfour é de 1917, quando o Reino Unido se compromete a apoiar a criação de um lar nacional para os judeus. Né? Essa é a famosa expressão da Declaração de Balfour. E o terceiro ponto é que ele diz que a ONU deveria designar, né, o dia 15 de maio como uma data internacional de lembrança da Nakba palestina. Né, a Nakba, que é a tragédia, né, que é quando é o dia que marca para os palestinos, né, a criação do Estado de Israel e a expulsão de centenas de milhares de palestinos de suas casas, e os massacres cometidos pelas gangues sionistas. Tá? E que a ocupação horrorosa contra nós não vai durar. No caso gangues sionistas, ele está se referindo justamente ao contexto do que os palestinos chamam de Nakba, os israelenses chamam de guerra de independência. E no caso também os pogroms recentes, né? Ainda tem essa, né? Bem lembrado. Heitor, observações? Não, sigamos. Esse sigamos foi copiado do Matias, totalmente. Hein? Vamos passar rapidamente pela Micronésia, né, que disse que o mundo está fracassando, né, no combate às mudanças climáticas. Aliás, uma porrada de gente marcou no Twitter, né, as nossas arrobas, na goleada da gloriosa República de Vanuatu por 46-0 contra a Micronésia, e tem o jogo na íntegra. Isso, o pessoal da página... Desgraça Fute. Isso, página de futebol ruim, subiu o jogo na íntegra. E aí muitas pessoas comentaram que esse jogo não é... Esse recorde não é considerado pela FIFA, porque ele foi nos jogos insulares, um negócio assim. Foi você que falou, Felipe, que qualquer lugar do vídeo que você colocava o cursor tinha um gol. gol. Sabe? Cara, eu juro pra vocês, eu coloquei aleatoriamente o vídeo, em 3 momentos saiu um gol. Entendeu? Como você mencionou, é Desgraça Fute, mas é @page, PAG, defute ruim. Tá? E os caras botaram na íntegra e chegaram em 370 mil visualizações. Acredito em parte porque a gente compartilhou e incentivou. Então, um abraço aí pra eles. Eles que são torcedores das Ilhas Cook. Correto. Eles colocaram ali. Ou seja, lugar de fala sobre futebol ruim. Mas o presidente da Micronésia, Wesley Simina, ele falou que, olha só, o mundo não está conseguindo chegar numa pauta ambiental, mas tem um precedente. A gente já conseguiu, né, recuperar a camada de ozônio com o protocolo de Montreal. Então, por que a gente não consegue fazer algo novo e especificamente com o metano? Tá? Ele disse que tem que ter uma espécie de novo protocolo de Montreal, mas para limitar a emissão de metano, tá? Ele disse que o país dele e outros países como o dele estão na linha de frente da mudança climática. Ele disse que se orgulha muito que ele, representando a Micronésia, foi o primeiro chefe de Estado a assinar, né, o recente Tratado do Mar, né, o Tratado de Biodiversidade Marinha em áreas além da jurisdição nacional, que também foi assinado pelo Brasil essa semana, coisa que a gente vai comentar semana que vem. E ele, aí entra uma outra coisa que eu queria destacar do discurso da Micronésia. Ele destacou que o Conselho de Segurança da ONU tem que ser reformado, com um assento para os pequenos países insulares permanente, e também
que deve ser expandido para assentos permanentes para Japão, Índia e Alemanha. Lembrando que esses 3 países fazem parte do G4, o grupo dos países que querem a reforma do Conselho de Segurança da ONU. O G4 é completado pelo Brasil. Então por que a Micronésia não quer o Brasil no Conselho de Segurança da ONU? Essa é a pergunta. Aí vamos para a Gana, meu caro Matias, meu caro Heitor, antiga Costa do Ouro, já que o presidente, o Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, ele mencionou, né, falou dos golpes de Estado na costa africana, né, na África Ocidental, melhor dizendo, mas principalmente ele disse que os países africanos não buscam terceirizar, digamos assim, não buscam fugir da responsabilidade dos problemas que eles enfrentam, que eles mesmos criaram. Porém, que o mundo não pode mais fingir que alguns dos problemas socioeconômicos atuais não são conectados com injustiças históricas. Está na hora de reconhecer abertamente que muito da Europa e dos Estados Unidos foram construídos com vastas riquezas conquistadas do sangue, suor, lágrimas e horrores do comércio transatlântico de escravos, tá? E que enquanto nenhuma quantia de dinheiro vai conseguir pagar por esses horrores, é importante lembrar que milhões de africanos foram colocados para produzir nas Américas e no Caribe sem compensação pelo seu trabalho. E que Gana e outros países africanos devem ser compensados pelo roubo dessas pessoas e do seu trabalho. E isso é algo que a gente sempre lembra aqui, porque muitas vezes quando se fala de escravidão, né, e muitas vezes se fala de uma maneira muito superficial, ou então apenas no aspecto moral, que é importantíssimo. Vamos lembrar, essas pessoas foram, né, retiradas de sua identidade como seres humanos, né, de suas identidades culturais, do próprio direito de serem tratados como seres humanos, mas vamos lembrar que tem muita gente aqui no Brasil, né, muita família rica aqui no Brasil, que ficou rica com a dupla perversão da escravidão, né, do ponto de vista do trabalho da pessoa escravizada, que é, você acumula riqueza a partir do trabalho do outro por gerações, e esse outro, por gerações, trabalha e não acumula nenhuma riqueza, nem para si, nem para os seus descendentes. Né? Então, e são alguns exemplos que a gente já usou aqui, já usei em vídeo, já usei em textos na Gazeta, e daqui a pouco eu vou calar a boca, até porque tem outros 2 historiadores aqui para falar também sobre esse assunto, mas que é aquela coisa, ninguém nasce, né? Meritocracia é um discurso interessante, mas é um discurso que sempre vai ter limites, porque ninguém, a não ser que uma criança nasça e se vista, se alimente sozinha, paga o aluguel quando tiver 2 dias de vida, não existe meritocracia absoluta. Você é fruto da sua da sociedade, da sua família, das pessoas que te criaram. Né? Então, eu moro na casa que foi do meu avô, ou então, meus pais trabalharam muito para pagar a minha escola. Perfeito, perfeito. É o meu caso, foi o caso do Heitor, é o caso do Matias. Só que a gente tem que lembrar que tem pessoas que passaram gerações sendo totalmente roubadas desse seu trabalho. Não eram pessoas que estavam, não, é tudo vagabundo. Né? Aquela coisa, não, o indígena é preguiçoso. Né? O cara que falava que indígena africano era preguiçoso era justamente o português que não trabalhava, que ficava lá na varanda da Casa Grande, né? Bebendo cachaça, né? Ou limonada, né? Ou suco de caju, sei lá. Então, o que o presidente de Gana está falando é lembrar disso, que o trabalho de milhões de pessoas não apenas foi roubado, e essas pessoas não acumularam nada, mas também serviu para construir a riqueza dos outros. Por isso que a gente sempre vai lembrar que a cidade mais rica da República Democrática do Congo é Bruxelas, tá? Que é a capital da Bélgica. Que era de propriedade do rei Leopoldo II. Isso. Não, tem alguns autores que usam uma frase impactante para falar da escravidão, sobretudo no Brasil, já que você puxou
esse fio, Felipe, que é o seguinte: você brasileiro, ou a sua família foi escravizada de alguma maneira, ou ela ganhou dinheiro com a escravidão de alguma maneira. É uma frase pesada, né? E é óbvio que... E tem uma mais explícita que é que todo brasileiro tem sangue negro. Sim. Ou nas veias ou nas mãos. Nas mãos, É óbvio que a gente tira disso primeira geração de imigrantes, chegados, né? Óbvio, mas pensar, né, em famílias que já estão estabelecidas no Brasil há muito tempo, né? Isso mostra o tamanho, né, da escravidão no país. E como o Felipe disse, o Matias concordou aqui, né, não tem meritocracia possível num país formado dessa maneira. E a reparação também é muito difícil, porque uma reparação individual é completamente complexa, né, e as ações em termos de política externa também são bastante modestas por parte do Brasil. Claro que tem a UNILA, né, tem algumas iniciativas, teve perdão de dívida para países africanos também, no contexto do primeiro governo Lula, se eu não me engano, mas ainda há muito que ser feito nessa seara, não só pelo Brasil, mas também por outros países, né? Aí a gente vai lembrar, por exemplo, falamos de Haiti aqui mais cedo, né? Quanto de trabalho africano, né, nas lavouras de cana do Haiti tem no Paço de Versalhes, né? E por aí vai, né? E aí a gente fala, historiadores que somos, né, de Walter Benjamin. E a própria indenização que depois o país teve que pagar. Até outro dia. O Haiti não apenas foi escravizado, mas foi extorquido, sim, né, pela França. E isso que vocês mencionaram, é importante a gente lembrar para o nosso ouvinte também, porque nesse momento, alguns dos nossos ouvintes devem estar, sei lá, revirando os olhos, falando, meu Deus, tudo professor de história comunista, como assim? Eu não escravizei ninguém, porque o meu avô chegou do Vêneto e foi trabalhar colhendo café, não sei aonde e tal. A gente não é individual a parada, tá? A gente está falando do Brasil como um todo, porque você é neto... E a rede de privilégios que é construída a posteriori, que daí sim, né? Esse neto de imigrantes, pela cor da pele dele, ele acaba se aproveitando dessa situação. Ele foi beneficiado. E mesmo o italiano... eu sou neto de italianos que chegaram e tal, eles nunca escravizaram ninguém, nunca tiveram escravos. Tudo bem, novamente não é individual, mas por que eles vieram para cá? Para substituir a população negra. Numa política de branqueamento. Uma política... Como eles foram trazidos para cá? O navio, toda a estrutura criada foi criada a partir de qual riqueza? Não, mas meu avô teve que pagar passagem. Tudo bem, ele teve que pagar passagem num trabalho abusivo, sem dúvida nenhuma. Mas por quê? Porque o dono da fazenda, que acumulou dinheiro com a escravidão, com o trabalho dessas pessoas escravizadas negras, bancou a vinda dele originalmente, os projetos de trazer essas populações. Então, assim, não é individual a parada. Tá? E lembrando que são 3 pessoas aqui que aqui no Brasil são identificadas como brancas, né? Eu nos Estados Unidos eu sou latino, o Heitor acho que também seria... O Matias se botar o Solidel entra nos Estados Unidos sem apresentar passaporte, entendeu? É o Rabino... É que eu sou cristão novo. É o Rabino, como é que é? Matiarro. Então, é o Rabino Matiarro. Então, que é Matias em hebraico, tá, gente? Então, também é importante lembrar isso. De Gana, nós vamos para o discurso do Ebrahim Raisi, né, o presidente do Irã, que ele citou algumas vezes no seu discurso o Corão. Tá? Ele disse que ele inclusive levou um Corão, né? Ele disse que hoje o mundo está numa encruzilhada crítica, né, que a hegemonia do Ocidente não mais ressoa com a realidade do mundo e que a ordem liberal internacional foi relegada à obsolescência pelas tentativas de universalizar os ideais americanos pelo mundo, tá? E que é necessário criar uma nova e mais igual ordem mundial, tá? Cujo princípio central seja abandonar a arrogância global, que não deve ser permitido criar uma divisão entre leste e oeste, tá? Que os corredores de comércio devem ser seguros, que não devem ter guerras por procuração, né, proxy wars. Ele disse que o Irã, né, tem uma grande cooperação internacional regional do Cáucaso ao Golfo Pérsico, né, e o Cáucaso vai ser o tema principal do nosso próximo bloco.
disse que não apoia, né, qualquer guerra, né, quando citou a questão da Ucrânia, e falou da necessidade de retomar a cooperação nuclear e que a cooperação nuclear do Irã foi rompida unilateralmente pelos Estados Unidos. Tá? O presidente da Nigéria, né, o Bola Tinubu, ele falou que a África precisa, né, ter o mundo precisa reconhecer um maior papel africano nas relações internacionais, que a África, né, ela foi submetida a promessas rompidas, tratamento injusto e exploração direta do exterior, que mesmo assim, hoje, a Nigéria tem desenvolvimento, criações de emprego e expansão econômica, e que é o dever da Nigéria e do restante da África, né, mostrar ao mundo, né, um maior papel africano, que, infelizmente, né, algumas pessoas ainda se importam, né, em ver a África assumir papéis maiores no mundo. Disse que, infelizmente, a África Ocidental está envolta numa batalha permanente contra extremistas violentos, tá? E que um canal sombrio de comércio desumano se formou. Ele está falando o que aqui? Do tráfico de pessoas, né? Das pessoas que tentam emigrar para a Europa e muitas vezes são submetidas a comércio, né? O esquema de tráfico de pessoas. Falou que hoje, né, golpes de Estado estão envoltos na região e que golpes de Estado não são a solução para nada, tá? E que é necessário impedir o fluxo de armas e de pessoas violentas para a África Ocidental, e que as entidades estrangeiras estão interessadas, apoiadas apenas por criminosos locais, a minerar ilegalmente o ouro e outros recursos com pessoas vivendo na servidão. Tá? E ele falou, inclusive, do combate à corrupção, comércio ilegal, dizendo que dezenas de bilhões de dólares são retirados ilegalmente, irregularmente da África. Tá? Aí vamos passar rapidamente, né, já que falamos da Nigéria, né, pelo presidente Félix Tshisekedi, da República Democrática do Congo, que falou, né, na ONU que vai pedir até o fim do ano, né, o fim da MONUSCO, né, ou seja, a missão da ONU para o Congo. Ele disse que é deplorável que uma missão que dura 25 anos não tenha conseguido atingir os seus objetivos, tá? E que essa retirada, né, que estaria prevista para dezembro de 2024, seja feita até dezembro de 2023. Como nem o Matias nem o Heitor tem algo a falar, eu vou seguir aqui por algumas outras notícias de algumas coisas à margem aqui, né, que ocorreram na Assembleia Geral da ONU. Lembrando que ainda vai ser pauta principal no nosso próximo programa, tá? Então, Felipe, faltou não sei o quê. Pode falar, pode comentar, tá? Até porque, dependendo do que for, serve de crítica construtiva para a gente inserir justamente no próximo programa. Mas o governo chinês convocou, tá, a embaixadora alemã em Pequim, depois da ministra de Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, chamar o Xi Jinping de ditador, tá? Presidente chinês de ditador, dizendo que a Ucrânia tem que vencer. Uma vitória da Rússia seria um bom sinal para os ditadores desse mundo, como Xi. Tá? E aí, o Ministério das Relações Exteriores chinês convocou a embaixadora alemã no país. O Erdogan, tanto o Erdogan da Turquia quanto o Netanyahu se encontraram com o Elano Almiskar, ou Elano Mosca, o Elon Musk, em Nova York. Né? Os dois, inclusive, também se encontraram, o Erdogan com o Netanyahu, para falar da normalização de relações entre os dois países. Né? Foi o primeiro encontro direto entre eles, tá? O primeiro encontro pessoal entre os dois.
Lembrando que os dois estão no poder de forma, né, no caso do Netanyahu ali, de forma, teve um pequeno período fora, mas basicamente desde o começo do século XXI, tá? Então, é surpreendente isso até. E aí falaram, né, no caso, o Erdogan pediu para o Elon Musk construir uma fábrica da Tesla na Turquia, tá? Também falou na cooperação sobre produção de baterias, e aí teve um momento meio climão ali, né? Por quê? Porque o Elon Musk, não sei se para criar uma boa impressão, né, se para aparecer para as câmeras, ele levou um dos filhos dele para a reunião com o Erdogan, né? Eu digo um porque agora parece que descobriram outro filho dele, né? Parece que agora ele tem 10 filhos, sei lá. E o Erdogan falou, né? O Erdogan, como um bom tradicionalista, né, para dizer o mínimo, perguntou: e cadê sua esposa? Né? Tipo, como assim você que tá com a criança? Né? Cadê sua esposa? E o Elon Musk teve que falar: não, estamos afastados e tal, e pá, enfim. Rolou ali um climão sobre a família tradicional brasileira na Turquia. Né? E o Netanyahu conversou com o Elon Musk sobre o Starlink, né? E também sobre o combate ao antissemitismo nas redes sociais, especialmente no Twitter, né? O X, né? Inclusive o próprio Elon Musk compartilha material antissemita, né, nos últimos tempos, né? E ele outro dia disse que as tentativas de boicotar propaganda, né, anunciantes no X era uma conspiração ali de judeus, né? Não usou esses termos, mas, né, só faltou isso. Daqui a pouco posta os protocolos do Sábio Sião. Pois é, daqui a pouco tá postando material antissemita, como você mencionou, protocolo do Sábio de Sião, Harry Potter, essas coisas. Gente, Harry Potter, tipo, porra, o que eu posso fazer? Os elfos lá, o Dub, enfim, e eles... Não, no joguinho novo, o templo dos caras, o prédio deles, não sei, tem uma estrela de Davi no meio. Pô, enfim. Então, o Elon Musk teria desconversado aí. O Biden e o Netanyahu se encontraram, né, às margens da ONU, conversaram aí sobre, né, a parceria entre os dois países, né? Foi, olha só, segundo o Jerusalem Post, que é um jornal conservador de Israel, tá? Além de ser um grande jornal de Israel, é um jornal que não teria muito motivo ali para, sei lá, para criticar o Netanyahu, alguma coisa assim. Foi o encontro mais demorado entre um premier de Israel e o presidente dos Estados Unidos desde 1964, tá? Foram 265 dias entre a formação do gabinete Netanyahu e o primeiro encontro com o Joe Biden, tá? Comparando o Naftali Bennett, né, que foi o antecessor do Netanyahu, se encontrou com Biden em 70 dias. Tá? Conversaram sobre as relações entre os dois países, que são muito importantes. Falaram especialmente, de forma triangular, da eventual normalização de relações entre Israel e a Arábia Saudita. Tá? Não falaram da reforma judicial que ocorre em Israel. O Netanyahu disse que a normalização está próxima. O MBS, o príncipe herdeiro saudita, que está, né, que também foi a Nova York, né, ele também falou que a normalização está bastante próxima, porém que a questão palestina ainda é muito importante para a Arábia Saudita. Tá? Ele deu várias entrevistas para veículos de comunicação dos Estados Unidos. Ele deu acho que 3 entrevistas, uma delas inclusive para Fox News. Foi a primeira vez que ele deu entrevistas para veículos dos Estados Unidos desde 2019. E ele deu as entrevistas em inglês. Eu achei isso curioso. O curioso não é que ele saiba falar inglês, óbvio, é que muitas vezes a pessoa prefere falar no seu idioma nativo, até como uma questão ali de soberania, enfim. E eu vou repetir o comentário que eu já fiz aqui. A normalização entre a Arábia Saudita e Israel praticamente só precisa da assinatura. Só que essa assinatura muito provavelmente só vai rolar depois que o rei Salmão morrer. Tá? Por uma questão simbólica, que é para que não seja um dos filhos do Abdulaziz a reconhecer Israel.
Tá? Então, assim que o rei Salman morrer e o Mohammed bin Salman virar rei, muito provavelmente a normalização vai ser, sei lá, no dia seguinte. Claro, isso pode se mostrar errado, porque o rei Salman pode, não sei, pode durar mais 10 anos, aí não sei. Né? Não tô querendo rogar praga pra cima de ninguém, tá? Mas tem esse aspecto simbólico importante. E nessa entrevista para a Fox News, o Mohammed bin Salman falou que se o Irã, embora os dois, né, Arábia Saudita e Irã tenham se aproximado, se o Irã desenvolver sua bomba atômica, a Arábia Saudita também terá que ter a sua. E ainda falando das relações exteriores de Israel, houve também um encontro com o Netanyahu e o presidente paraguaio Santiago Peña, no qual ambos anunciaram a abertura de embaixadas, né, nas respectivas capitais, só que o Santiago Peña anunciou que a embaixada paraguaia será em Jerusalém. Então, mais uma, né, para aquela lista, né, de embaixadas em Jerusalém e não Tel Aviv, né, por questões políticos religiosas, né. E ainda falando do Paraguai agora, né, houve também o encontro do Santiago Peña com o Alberto Fernandes, presidente da Argentina, por conta, né, da questão da dívida de Yacyretá, no qual, né, veio a público, né, de que a dívida de 12 milhões de dólares seria abonada de forma mensal durante 6 meses e ainda resta aí um acordo, né, da venda de energia do Paraguai para a Argentina. E, Heitor, seus comentários sobre o Oriente Médio, você que é do GEPOM, então, por favor, honre a camisa. Bom, rapidamente, então, você ressaltou muito bem o fato do Bibi Netanyahu e do Joe Biden terem demorado muito tempo a se encontrar. Tem algo no Bibi que de alguma maneira, ele é tóxico, né? Nesse contexto das reformas do judiciário e da corrosão da democracia israelense, e, né, um líder democrata não quer se associar a isso, e como você disse muito bem, isso não foi pauta, né, da conversa deles. Agora, por outro lado, o Erdogan não tem problema nenhum com isso, né? Então, provavelmente deram risada, né? Você está aí, né, cerceando a divisão dos 3 poderes do seu país, né? Que curioso. Agora, ainda sobre o Erdogan, né, numa nota mais séria agora, menos jocosa. Não, pode ser jocoso com ele. Bom, que bom. Né? Falando sobre o Erdogan, então, como tradição da casa, esse ano faz 100 anos da República da Turquia. Né? Vai ser aí em breve uma efeméride da Semana na História, tenho certeza. E a imprensa turca diz que o Erdogan pode estar querendo comemorar uma parte desses 100 anos, né? Ou seja, fazer uma das comemorações numa peregrinação a Jerusalém, né? Justamente nas mesquitas, na esplanadas das mesquitas e coisa e tal. Né? Então também pode ser que essa reaproximação de Turquia e Israel, uma relação muito fragilizada por conta, desde lá dos eventos, né, da flotilha em Gaza e coisa e tal, 2010, se eu não me engano, também tem a ver com o Erdogan nessa coroação como um novo sultão, né, da Turquia, por assim dizer, querer colocar uma parte da comemoração da República da Turquia numa nota bem religiosa indo para Israel. Então também é algo interessante de perceber nas próximas semanas. É que é o centenário da República da Turquia, né? Então não faria muito sentido um aspecto neo-otomano nisso. Eu né? acho que faz, sim. Faz? Eu acho que faz. Eu pensei nisso, mas manda bala. Não, porque é como a Monique sempre lembra, né? Um abraço para a Monique, inclusive. Né? Reforço o seu chamado inicial para as pessoas procurarem o curso dela. O Erdogan ele já passou a Atatürk em tempo de governo. E os últimos anos do governo do Erdogan foi de transformar a Turquia num lugar menos laico, inclusive com o enfraquecimento dos poderes militares, que é a base do kemalismo, né? Tanto o poder dos militares quanto o secularismo, né, o laicismo da República da Turquia. E o Erdogan ele vem com um discurso religioso, conservador, tradicionalista, neo-otomanista, tanto em política externa quanto na política doméstica, e com um peso do Islã muito grande dentro da política turca. De certa maneira, um pouco que a gente já assistiu no Brasil, no Ocidente, de maneira geral, também na última década, por assim dizer. Então, eu acho que sim, eu acho que esse novo século da República da Turquia, ele quer marcar com uma nota bem, bem religiosa, sem dúvida. Que beleza.
E aí, antes da gente passar para notícias dos Estados Unidos, a gente vai para uma questão envolvendo a ONU, que é uma questão bastante sensível, que está nos bastidores e tal, e que a primeira pessoa, muito provavelmente, a publicar sobre isso foi o jornalista Colin Lynch, né, que é repórter, já escreveu na Foreign Policy e tudo mais, que é o seguinte: vários dos países em desenvolvimento estão dispostos a travar parte da agenda da ONU em protesto, tá, a algumas ações dos países mais ricos nesses últimos anos em duas frentes. Tá? Então, primeiro, o Antônio Guterres ele quer realizar a chamada Cúpula do Futuro, né, onde ele pretende apresentar a sua proposta de reforma da ONU, chamada Our Common Agenda, né, nossa agenda comum. Tá? E alguns países em desenvolvimento estão falando, olha só, a gente não tem que atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável? A gente não tem que pensar mais na Agenda 2030, em vez de ficar discutindo outras agendas, outros projetos? A gente não tem que se focar em cobrar os países ricos? E essa Cúpula do Futuro foi agendada. Junto com isso, no âmbito também da Assembleia Geral, tá? Uma série de países que o Bush filho chamaria de eixo do mal, já vou citar os países, se juntaram para coletivamente protestar, tá, contra a política de sanções unilaterais, tá, inclusive no âmbito da pandemia, afirmando que as sanções unilaterais, inclusive, dificultou que esses países tenham acesso a vacinas e insumos de saúde também, tá? Não só em relação a isso. E esse documento foi enviado ao Antônio Guterres e ao Denis Francis, que é o presidente da Assembleia Geral, no último dia 17 de setembro, assinado por Belarus, Bolívia, Cuba, Coreia do Norte, Eritreia, Zimbábue, Venezuela, Síria, Rússia, Nicarágua e Irã, tá? Todos eles denunciando, né, as medidas coercitivas unilaterais, tá? Que são basicamente as sanções unilaterais, especialmente pelos Estados Unidos, né? Afirmando que isso, né, fere e prejudica a Agenda 2030, né? Enfim. E eles veem que não há boa vontade de um pequeno grupo de países envolvidos em se engajar em negociações significativas para achar um acordo, tá? Forçando práticas injustas que pretendem impor uma espécie de veto em certos assuntos. Então, né, mesmo por trás dos bastidores, a gente tem aí duas questões importantes. E aí vamos para notícias internas dos Estados Unidos, tá? Eu vou passar aqui por elas feito um relâmpago e aí vocês fazem os comentários depois. Primeiro, o filho do El Chapo, o Ovidio Guzmán, foi extraditado para os Estados Unidos. Tá? Ele estava preso no México, foi extraditado para os Estados Unidos, onde ele vai responder, né, a acusações de tráfico de drogas e corrupção de agentes. Não se olvidaram dele. Meu Deus. É o programa do trocaralho. O filho do Joe Biden, o Hunter Biden, ele está processando a Receita Federal dos Estados Unidos. Toma essa, Leão. Na verdade, então, porque acontece? O Hunter Biden ele tem estado no centro de diversas questões nos últimos anos, né? Até com uma maneira de tentar atingir o Joe Biden. Né? Vamos lembrar da famosa ligação do Donald Trump, né? Com o Zelensky, falando lá com o procurador, o que você tem de podre do Hunter Biden e tal, né? O Hunter Biden que era... Né, trabalhava, né, na Ucrânia, né? Eu digo trabalhava porque muito provavelmente ele era... Enfim, né?
A gente tem convicção, mas não tem advogado para falar. Mas o que aconteceu? No centro de todas essas questões, ele foi indiciado por posse legal de arma de fogo, teve lá o notebook dele que foi para perícia e tal. Na imprensa dos Estados Unidos, vazou a declaração de imposto de renda dele. E aí ele está processando agora a Receita Federal por ter violado o sigilo fiscal dele. Como assim? Como esse negócio vazou? Quem vazou esse negócio? O então Hunter está caçando o leão. Abriram a jaula, né? O ouvinte perde a cara de desespero do Felipe agora nesse momento. Vou pedir demissão do próprio podcast. Outro episódio essa semana, que foi um episódio aí meio surreal, né? O que aconteceu? Houve uma pane num caça F-35, que é o caça mais moderno, mais tecnológico, não só do arsenal dos Estados Unidos, mas do mundo, né? É um avião que, se você pensar ali nos custos de desenvolvimento do programa e nos custos de produção dele, né? Cada avião, tá? Cada um deles custou ali algumas dezenas de milhões de dólares, tá? Por unidade, tá? E aí, o que aconteceu? Teve uma pane em um dos aviões, o piloto dos fuzileiros navais ejetou e o avião continuou voando por cerca de 2 horas. Só que tem um detalhe, gente. O F-35, ele é o popularmente chamado, né, avião invisível ao radar. Então não sabia onde estava o avião. Tinha um avião voando sozinho, no piloto automático, e ninguém sabia onde estava a porcaria do avião. Tá? Até o momento em que ele caiu, né, no condado de Williamsburg, perto de Charleston, na Carolina do Sul. Felizmente não caiu, sei lá, em cima de uma casa, alguma coisa assim. Felizmente ninguém saiu machucado dessa história. Tá? E agora estão investigando, né, o que pode ter causado. Aí no Twitter já começou, né, que poderia, né, os russos teriam hackeado o avião, alguma coisa assim, enfim, o que poderia ter acontecido. O fato é, o bicho ficou 2 horas no ar, voando sem piloto, e ninguém sabia onde estava, porque ele é invisível ao radar. Tá? Só para confirmar aqui, meu caro Matias e meu caro Heitor, o custo unitário seria de mais ou menos 80 milhões de dólares. Tá? Então foi literalmente 80 milhões de dólares jogados no lixo nesse caso aqui. Voando por aí. Voando por aí. Né? No Havaí, né, tivemos uma, entre aspas, boa notícia, né, já que a árvore de Lahaina, né, a árvore banyan, né, da espécie banyan, ela está se recuperando, ela que foi danificada, né, pelos incêndios. Ela foi plantada, né, para marcar ali os 50 anos da chegada dos primeiros missionários na Ilha do Havaí, e é uma das maiores árvores, né, é uma das maiores espécies de árvores que tem. Tanto que a foto dela é muito curiosa, porque você olha a foto e você acha que é um bosque, tá? Mas é uma árvore só, porque ela tem vários troncos, enfim, é uma árvore muito bonita e simbolicamente ela está se recuperando aí do incêndio. Os Estados Unidos anunciou que vai estender as proteções temporárias a cerca de 500 mil de venezuelanos que estão no país, tá? 472 mil venezuelanos, para ser mais exato, tá? E agora eles estarão protegidos da deportação imediata e poderão continuar no país por mais algum tempo, por mais cerca até o final de 2024, né? Contexto inclusive eleitoral. O Senado dos Estados Unidos aprovou como novo chefe do Estado-Maior das Forças Armadas o general da Força Aérea, Charles Quinton Brown, no caso. Ele se tornará o segundo afro-americano a ocupar esse posto. Aí alguém pode falar, poxa, né, uma boa notícia, representatividade e tal. Se você pensar que o primeiro foi o Colin Powell... Eu tava pensando nisso. Então, se você pensar que o primeiro foi o Colin Powell, não necessariamente é uma boa notícia. E o que nessa semana, né, assim, a gente sempre fala, né, que o noticiário internacional ele também ajuda a gente a entender o Brasil. Nessa semana em que está se falando aí sobre, né, supostas reuniões de golpe e tal, é importante lembrar que o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, nos Estados Unidos, é o mais alto cargo militar que existe, tá, gente?
Por quê? Porque o secretário da Defesa, ele é civil. Se ele for um militar, se ele foi militar e que foi para reserva há menos de 7 anos, ele tem que receber uma autorização especial, como foi o caso do Lloyd Austin. E abaixo do secretário da Defesa, você tem os secretários de cada ramo das Forças Armadas. Então você tem o secretário da Marinha, o secretário do Exército, o secretário da Força Aérea, o secretário da Guarda Costeira, blá, blá, e todos eles são civis, tá? Então, e no Brasil, né, nós que crescemos nos anos 90, né, quando nós crescemos, ainda existiam os ministérios das Forças Armadas. Né? Era o Ministério do Exército, o Ministério da Marinha, o Ministério da Força Aérea. E aí em 99 foi criado o Ministério da Defesa e tinha um papo, né, de que era revanche dos comunistas e blá, 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 blá. Gente, os Estados Unidos criou essa estrutura de controle civil das Forças Armadas tem 70 anos, tá? 70. Né, quando criou o secretário de Defesa, né, unificando. Então, enfim, é sempre bom lembrar isso. Em plena Guerra Fria, né? Isso, em plena Guerra Fria, logo depois da Segunda Guerra Mundial. E a aprovação dele foi atrasada porque os republicanos não queriam votar pelo fato de que nas Forças Armadas, né, você tem regras de aborto de gestação que são mais liberais na visão deles, né? Hoje, o senador democrata Robert Menendez foi acusado de corrupção novamente. Ele teria traficado, né, teria vendido segredos de inteligência em troca de subornos para o Egito. Tá? Ele que faz parte do comitê de... Entre isso, barras de ouro, rifles de longa distância e uma Mercedes-Benz. De acordo com o Middle East Eye. Tirando o rifle, é praticamente um prêmio do Silvio Santos isso, né? E ele que fazia parte da Comissão de Relações Exteriores do Senado, e não é a primeira vez que ele é acusado de vender segredos do país, tá? E finalmente, um cidadão malaio, que é apelidado de o poderoso chefão, né, o Godfather, foi preso nos Estados Unidos por tráfico de chifre de rinocerontes. Né? Eu sou contra a pena de morte, então tomara que ele pegue perpétua. Heitor, por favor, seus comentários sobre os Estados Unidos. Sobre chifre de rinoceronte. E sobre o tráfico de chifre de rinoceronte também. Não, se você for a favor, você vai embora agora. Não, jamais. Tem um uso ritual em algumas partes do mundo, né? Dizem que é afrodisíaco também, tem essa questão envolvendo o chifre de rinoceronte, que é um comércio, um tráfico muito cruel com animais que não têm, né, defesa contra o predador humano. Sobre o Menendez, é interessante porque ele é um dos principais lobistas dos armênios e dos gregos no Congresso americano. Ele é um grande aliado da causa armênia nos Estados Unidos, dos gregos também, mas os armênios que estão na nossa pauta. E muito se diz que esse tráfico de influência com o Egito se dá por uma amizade da mulher dele. A mulher dele é a Nadine Menendez, cujo nome de solteiro é Arsalanian, ou seja, uma armênia. Então, através da Nadine, né, a esposa do senador, através de uma amiga dela, que é uma empresária egípcia americana, teria feito essa conexão com o governo egípcio, e tem esses presentes aí que o Matias comentou. E ele que é de origem cubana, né, e é senador pelo Partido Democrata representando Nova Jersey. Sim. Né? Sim. Agora, é interessante porque isso também está na pauta do Azerbaijão, né? Algumas contas azeris repercutiram com muita veemência no dia de hoje essa investigação, né, do senador, justamente por ele ser um porta-voz dos interesses dos armênios nos Estados Unidos. Mas aparentemente, né, não tem nada que indique, por enquanto, que tem algum ato ilícito em relação ao trabalho que ele faz junto à comunidade armênia ou a grega nos Estados Unidos. Lembrando que a questão do lobby lá nos Estados Unidos é completamente diferente daqui do Brasil. Também Felipe já falou disso aqui no programa com o Matias e também no repertório. Você que entende literalmente tudo de Armênia, ainda tem uma grande comunidade armênia no Egito? Tem, porque, por exemplo, a Gabi, né, ela foi fundada no Cairo, né? Eu pensei que talvez... Ou será que o Egito está sendo intermediário de informações para a Armênia? Não, tem uma comunidade grande, sim. Uma triangulação? Uma comunidade, lógico que também foi esvaziada nos últimos anos por conta das questões envolvendo o Egito, do Hosni Mubarak e tudo mais. Mas tem clube, associação, escola, enfim, uma comunidade bastante importante, né, cristã. Então tem uma proximidade com os coptas egípcios também bastante interessante. É uma comunidade relevante. Inclusive, muitos vieram para o Brasil no contexto do Nasser. Tanto aqui para São Paulo quanto para o Rio de Janeiro.
Então tem muitos armênios de família que veio do Egito, inclusive. Um abraço para o professor James Onig Tamidjan, professor de Relações Internacionais da FACAMP. Ele compartilhou um fio meu no Twitter esses dias e elogiou, um abraço para ele. Grande sujeito. A família dele veio do Egito. Assim como da Carolina Skandarian, do Rio Você de Janeiro. comeu a genealogia dos armênios. É uma comunidade pequena. Basicamente, ou é primo de alguém aí que eu conheço, ou eu conheço efetivamente. Mas enfim, porque tem também isso com judeus, né? O pessoal de Cairo veio para São Paulo, o pessoal de Alexandria foi para o Rio de Janeiro. Tem essas relações interessantes entre as cidades, as principais cidades do Egito e do Rio de Janeiro, desses grupos minoritários que fogem da Revolução Nasserista. No Museu Nacional de Erevan, né, tem uma espada que acho que foi feita pelos armênios do Cairo para o Nasser. Uhum. É uma espada muito bonita, que une elementos estéticos das duas culturas e tal. Depois eu até vou pegar aqui as fotos, depois eu posto nas redes sociais para os nossos ouvintes verem. Mas então, interessante você ter falado isso, porque não sei, eu não duvidaria que poderia ter uma triangulação então aí de inteligência, alguma coisa do tipo. E você falou sobre o chifre de rinoceronte ser considerado um afrodisíaco, né? Lembrando que você tem outros substitutos, inclusive se o problema mesmo precisa de um afrodisíaco forte mesmo, né? O pessoal da Pfizer fez um lá, que é sintetizado, inclusive. A pessoa não precisa né, basicamente sacrificar um bichinho para isso, né? Tem aquele outro também que é ainda mais... Amendoim. Mais forte. Dizem isso do amendoim, né? Tem um do laboratório Eli Lilly também, que é ainda mais forte, dizem. Então não precisa matar o rinoceronte, tá, pessoal? Se tiver com algum problema aí e tal... Mas tem essa questão macho, né? Pegar o chifre de um rinoceronte... Não, a pessoa não foi a pessoa que pegou. Mas de qualquer forma o cara é o padrinho. Tem que pegar na mão, né, bicho? Tem que pegar na mão o chifre. Então é isso. Então, eu tô bêbado, tô nervoso, tal. Pronto, a Pfizer salvou o rinoceronte, cara. Pessoal do marketing da Pfizer, depois, né, se usar isso daí em campanha, a gente quer uma porcentagem dos lucros.